Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí, então, hoje em mais um evento da Slack Community Porto Alegre. Hoje a gente vai estar falando um pouco do que foi apresentado no Agente Force World Tour de São Paulo. Essa apresentação aqui aconteceu no dia 13 de maio, lá no Agente Force World Tour, e a gente falou aqui sobre construção de equipes mais produtivas com Slack, inteligência artificial e um pouco de automação. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciano, eu sou arquiteto de soluções. Atualmente estou trabalhando na equipe da HCL Tech. Para quem não sabe, o keynote principal do Agente Force World Tour, ele apresentou o projeto do Banco do Brasil. É nesse projeto que eu estou atuando já há 3 anos como arquiteto de soluções. E vou trazer hoje um pouco aqui para vocês sobre essa questão da utilização do Slack, com integração com a Agentforce, com integração com Salesforce, para tornar as equipes mais produtivas. Então, o que a gente vai estar vendo aqui, né? Uma arquitetura e como tudo se conecta. Eu vou mostrar para vocês a arquitetura do que a gente vai estar trabalhando aqui junto com o Slack e Salesforce e Agentforce. A parte principal ali do Slackbot auxiliando o administrador, desenvolvedor Salesforce também, porque muita gente costuma achar que o Slack é apenas uma ferramenta mais de comunicação e ele vai muito mais além disso aí, né? Vou mostrar também para vocês um pouco de automação com Slack e Workflow Builder. O Workflow Builder é semelhante ao que a gente trabalha do Flow, do Salesforce, né? Então, a gente também vai ter ali as questões de ter um evento que vai ser disparado para um Flow, né, para um Workflow Builder. Através do Workflow Builder, a gente tem um evento e ele tem diversas ações também com as condições. É muito semelhante ao que vocês têm na questão do Flow, tá? Quem já trabalha com Salesforce. E a gente vai abordar um pouco também de Service Cloud com suporte mais inteligente, com a parte de Sales Cloud com as vendas com mais velocidade. E no final eu deixo aqui os pontos chaves e próximos passos. Essa apresentação lá no Agentforce, no World Tour São Paulo, ela foi de apenas 20 minutos, então o tempo ele era bastante restrito assim para essa quantidade toda de conteúdo. Então eu procurei demonstrar apenas nas questões do slide, sem a demonstração mais prática da ferramenta sendo utilizada. O que vai ser diferente nessa apresentação aqui é que, além dos slides, eu vou trazer para vocês também, na prática, em tempo real de execução ali, todas essas conexões e os resultados que Slackbot vai estar trazendo para nós ali da org que a gente tem conectada com Salesforce, tá? Então, aqui, em questão de arquitetura, como que tudo se conecta aqui na arquitetura? A estrutura que a gente tem aqui, ela é bem simples, como vocês estão vendo ali na imagem. A gente tem a parte do Slack. Hoje o Slack está sendo muito posicionado como a camada de engajamento da Salesforce. Para quem já acompanhou outros eventos aí oficiais do Slack ou da Salesforce, com o próprio Mark Binoff, eles estão trazendo esse ponto, né? Da camada de engajamento do Slack, né? O próprio Mark Binoff diz que tem que estar trazendo, tudo tem que estar dentro do Slack, né? Então, por isso que eles estão trazendo todos os aplicativos, todas as nuvens que eles têm para dentro do Slack. Eles vão mais além também. O Park Harris já comentou que a gente não vai mais precisar, talvez a gente nunca mais vai precisar acessar o Salesforce, porque como vocês vão ver aqui, muitas coisas que a gente faz como administrador do Slack, de estar entrando em setup, criando campos, criando objetos, hoje tudo isso aí a gente pode fazer de dentro do Slack, sem a necessidade de ir na interface do Salesforce. A gente pode consultar registros, a gente pode criar registros, atualizar, a gente pode obter informações de determinados objetos, tudo através da conversa, onde que a conversa realmente acontece dentro das equipes que utilizam Slack, sem a necessidade de estar mudando de ferramenta, sem a necessidade de estar entrando no Salesforce, clicando no setup, procurando, por exemplo, permission set, indo lá na página permission set para visualizar quem é que tem acesso. Então, tudo isso já é possível fazer dentro do
Slack. E vocês vão perguntar, Luciano, mas na minha empresa eu não tenho Slack, eu não tenho Agente Force, como que eu vou conseguir praticar algo nesse sentido? Então, a resposta para vocês também é bastante simples, tá? Existem módulos dentro do Trailhead que eles disponibilizam para vocês, então, uma org de desenvolvimento com Agente Force. Eles disponibilizam para vocês um Slack Playground, que vocês conseguem testar praticamente tudo que tem do Slack ali, e é só realizar um módulo, fazer todas essas conexões junto com Salesforce, que tudo isso que eu estou demonstrando aqui para vocês, vocês vão conseguir testar também na casa de vocês, sem precisar acessar a parte de empresa, sem nada, tá? Então, ali, como voltando um pouco na arquitetura, a gente tem a parte do Slack, na arquitetura que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei 2 agentes ali, que eles estão ligados dentro do Salesforce lá, nas nuvens de sales e de serviço, né? Então, quando a gente coloca esses agentes dentro do Salesforce, a gente consegue fazer um deploy desses agentes para dentro do Slack. Então, por isso que na imagem ali do diagrama de arquitetura, eu tenho na camada do Slack os 2 agentes se comunicando lá com as nuvens de sales e de service com os outros agentes que estão ali, né? Na verdade, é o mesmo agente que eu criei dentro do Salesforce, dentro do um agente para sales e um para service, que eles estão se comunicando lá em cima junto com o Slack, tá? E ali a org do Salesforce. Nesse exemplo aqui é uma única org, mas, por exemplo, eu já fiz exemplos em outros eventos onde eu tenho múltiplas orgs se conectando ao mesmo Slack e o Slack fazendo consultas nessas múltiplas orgs ali sem problema algum também, tá? Então, como que funciona aqui? A gente digita um prompt no Slack, né? O agente force ele vai interpretar essa instrução que foi dada para ele e vai consultar na org do Salesforce. Aqui nos exemplos a gente está somente com sales e services, mas poderiam ser outras nuvens também que a gente tem ali. E além de nuvens, ele vai consultar, por exemplo, toda a parte de metadados, pode consultar a questão de flows, pode consultar a questão de Apex, pode consultar várias coisas, até logs ele pode consultar de erros para identificar o que está acontecendo dentro dessa org Salesforce, tá? Eu vou voltar aqui, então, um pouco, já que a gente está na arquitetura, como eu comentei, no Agente Force foi apresentado todos os slides em sequência, eu não procurei fazer a demonstração, porque eram apenas 20 minutos lá, né, na apresentação, então aqui para vocês eu estou trazendo na prática, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui em termos de arquitetura, para a gente teria outro ponto aqui, só um minuto, deixa eu voltar para outra página de arquitetura. Aqui, vocês estão vendo, esse é o módulo que eu comentei para vocês, né? Ele tem conectar sua organização no Agente Force com Slack. Então, no primeiro, preparar sua organização do Agente Force, vocês vão ter uma org ali com o Agente Force, uma org de desenvolvimento. Na segunda é onde vocês vão preparar o Slack Playground, e essa aqui é a mais importante ali para quem está fazendo a parte da conexão com o Slack. A gente vai, depois que a gente fizer isso aqui, a gente aceita uma conexão lá dentro do Salesforce, e quando a gente aceita essa conexão no Salesforce, ele dispara para dentro do Slack para concluir a conexão dentro dele, tá? Então, o importante que vocês vão ver é esse preparar seu Slack Playground aqui. Depois que vocês pegaram já a parte da organização do Agente Force com o Slack ali, que vocês já têm a org de vocês de Agente Force, vocês vêm para esse preparar seu playground aqui, né? E o que ele vai fazer? Se vocês forem olhar lá embaixo, ele vai pedir aqui, por exemplo, eu já completei um repetir a etapa, ele vai aparecer aqui para a gente conectar com o playground, né? E no que a gente clica no início, a gente já vem direto aqui para o Slack, e é onde que eu estou mostrando para vocês. Vocês viram que a gente tinha parte do agent lá, está aqui o meu agent, né? Um General Agent Employee, né? Já configurado aqui dentro do meu Slack. Eu tenho o Slack Bot, que ele já vem por padrão dentro dos planos do Slack, e aqui vale uma
uma ressalva, né? Apesar dele vir todo ele, e desde a edição free agora, que foi lançado há pouco tempo ali, o Slackbot na edição free, ele tem algumas limitações nas questões de inteligência artificial. Então, dependendo dos planos e de como foi feito o contrato de negócio junto com os clientes, né, existe um determinado custo sendo cobrado para utilizar um pouco das funções mais avançadas do Slackbot. Mas isso não vou trazer aqui nesse momento aqui, vai ser muito mais a gente demonstrando alguns prompts do Slackbot. Então, o que eu comentei com vocês, eu já estou conectado numa org da Salesforce aqui, né? Eu já conectei em uma org, né? Aqui vocês já estão vendo, eu já tenho, por exemplo, todas as contas, todas as oportunidades. Eu tenho um canal privado para falar de um determinado caso também, né? E eu tenho as condições, por exemplo, de fazer um sign-in no Salesforce também de outras orgs, se for o caso, né? Não é o nosso caso aqui, mas, por exemplo, se eu clicar aqui, ele já vai dizer quais são as orgs que já estão conectadas aqui com o Slack. Se eu der um continuar aqui, ele vai pedir o meu usuário e senha dentro dessa org que eu tenho aqui. Fez a conexão, o Slackbot ele vai começar a consultar dentro dessa org também, tá? Para não deixar muito complexo, eu estou conectado apenas em uma org, que é essa aqui que vocês vão ver agora aqui, deixa eu clicar. Essa é a org que eu estou conectado aqui, e aqui vocês estão vendo, ó, eu tenho um Slack Employee Help, que é um agente, né? E eu tenho esse General Agent aqui também. São esses dois agents aqui que eu tenho dentro do meu Slack. Um vocês estão vendo aqui, mas se eu for lá para uma home, voltar ali dos agentes, ele vai me mostrar depois que eu tenho o outro agente ali também, aqui colocado para fazer as informações, tá? Dentro da org de vocês, vocês vão receber tipo um nome parecido com esse, né? Um TH tipo de Trailhead com determinado código. Eu deixei o padrão para vocês, mas aqui vocês também podem editar para mudar esse nome. Por exemplo, aqui vocês vão ver que eu tenho outro workspace que eu tinha também, que era TH alguma coisa, e eu botei ele como Slack Community Pool Employee. Mas aqui a gente já está entrando na parte de administração, tá? Eu sempre procuro utilizar em inglês, por causa das questões das provas também e tudo, mas se vocês quiserem trabalhar dentro do Slack em português para vocês, vocês podem clicar no nome, no ícone de vocês ali embaixo na esquerda, em preferências, e mudar aqui em Language Region aqui, colocar para o idioma português, que ele vai te converter para português toda a parte do Slack, tá? Com exceção aqui na parte do agent, porque esse agent lá ele foi configurado em inglês, ele não faz a tradução. Mas se eu der instruções para eles, prompts em português, ele vai aceitar também, tá, pessoal? Então, isso é um ponto que a gente tem também. Então, deixa eu só voltar ele aqui para o inglês, que eu prefiro trabalhar ali no inglês, porque as provas depois são todas em inglês também, a gente já vai se acostumando, tá? E aqui a gente tem o Slackbot, que vai ser onde a gente vai começar a trabalhar com os nossos prompts, né? Ele já estava acessível aqui, mas caso eu tenha ele fechado ali, eu posso clicar ali no Slackbot, ele já vai me trazer ali e já vai me abrir a caixinha ali. É como se fosse um agent ali, só que específico aqui dentro do Slack, tá? Já vem configurado quando a gente instala o Slack, abre a conta, a gente não precisa fazer nenhum tipo de setup para começar a utilizar esse Slackbot aqui, nenhum tipo de configuração, tá? Voltando então para a nossa apresentação, o primeiro passo seria então, tipo, como que só não foi aqui. Como que ele poderia ajudar a um administrador, tá? Então, por exemplo, olha ali, vocês já estão vendo quem atua com Salesforce. Se eu queria ver quais são os perfis que têm acesso a um objeto opportunity, eu teria que clicar lá no setup, teria que entrar no objeto, ver quais as permissões que tem. Aqui a gente pode já dar um prompt direto, na imagem ali já está mostrando estático, a gente vai ver isso aqui na prática acontecendo agora, tá? Então, por exemplo, mostre os perfis que têm acesso ao objeto opportunity.
Ali ao lado ele já me deu, estão 17 perfis que têm leitura do objeto opportunity na org Slack Community Employee, já me trouxe uma tabelinha com a questão de link, ó, ele já me dá outros insights ali dizendo, ó, note que o System Administrator é o único com todas as permissões de ler, criar, editar, excluir, ver tudo, modificar tudo. Quero ver o detalhamento das permissões de cada perfil, então o Slackbot ele já vai além daquela instrução que tu já colocou, né? A gente vai ver na prática, como aqui eu já estou em outro dia e eu vou dar o mesmo prompt para ele e ele pode ser que ele me responda algo que não seja tão semelhante a isso aqui, né? Por causa que tem toda a questão ali do raciocínio que ele vai para buscar e tudo. Nunca ali ele vai dar sempre tipo 100% o mesmo tipo de resposta, mas ele vai te trazer praticamente o mesmo resultado, tá? Então, para a gente seguir para esse aqui, eu estou lá com o prompt, eu vou digitar então para ele, ó, mostre os perfis que têm acesso ao objeto opportunity. Mandei a instrução para ele, vocês vão visualizar ali que ele vai começar a pensar, ele está no thinking ali, né? Está pensando, né? Ele está me trazendo que está fazendo uma query no Salesforce, me diz ali qual que é o endereço, a org que ele estava fazendo, e ele está analisando já os dados, ele está identificando os perfis e está começando a trazer aqui o que ele tem, ó. Então ele já colocou ali. Os IDs dos perfis estão retornando com nomes internos. Vou buscar os nomes reais dos perfis, ó. Está fazendo outra query, ele já fez um retrieve ali dentro do Salesforce e ele começou a me trazer ali, ó, os nomes das permissões vinculadas ao perfis estão com IDs internos, vou buscar os perfis reais pelo ID do permission set, ele já está me trazendo tudo ali, ó, vai cruzar os IDs dos permission sets vinculados aos perfis com os perfis reais, então ele está dando para ti todas as instruções do que ele está fazendo. Quando ele já tem tudo ali, ele já informou, ó, tenho tudo, vou cruzar os dados para montar a tabela final com os nomes dos perfis e suas permissões. Está demorando um pouquinho, mas ele deve estar trazendo, vamos ver. Até foi interessante no evento das novas funcionalidades do Slack, o Parker Harris, quando demonstrou, deu um problema na criação do Canvas. Aqui ele tá demorando um pouco também para trazer, ó, mas já me trouxe ali, ó. Estão todos os 17 perfis, ele já me trouxe ali todas as informações ali do nome do perfil, ele já me criou ali na minha tabela também quais as permissões que tem em cada um deles, ó, aqui eu só puxei para o lado para ampliar para vocês verem, ó. Então, no primeiro, do Analytics Cloud Integration User, ele tem o ler, ele não tem criar, editar e excluir, ele tem ver todos. Então, aqui vocês já começam a perceber o ganho que a gente tem na parte de administração. Se eu precisasse ir lá no setup, clicar na parte do objeto, de oportunidades, analisar perfil por perfil para ver o que ele tinha, vocês já começam a ver o tempo que vocês gastariam e aqui ele já te dá o resultado em poucos segundos, né? Ele exibe apenas alguns registros ali, né, num preview. Se eu clico em cima dele, ele me mostra todos. Eu tenho a condição de clicar aqui no preview também. Aqui ele dá que alguns tipos de registros eles não são possíveis de visualizar dentro do Slack, tá? Se fosse uma conta, uma oportunidade, ele trazia, mas como é que a gente está já numa parte mais administrativa, eu já não consigo visualizar aqui, né? Outro ponto ó, que ele trouxe, ó, 4 permission sets não estão vinculados a perfil com acesso a determinados objetos e se ele quer que eu detalhe as permissões de algum perfil específico ou ver mais informações. Então, vocês vão vendo que aqui ele vai gerando os dados e sempre vai te colocando ali mais algum tipo de pergunta para ser realizada ou alguma coisa relacionada ao que ele já fez. Então, aqui vocês já conseguem ver que é bem interessante a gente ter as questões de, por exemplo, se eu sou um administrador, preciso gerar uma documentação do objeto oportunidade, quais são as permissions. Ele já ia me gerar uma tabela aqui, tá? Por exemplo, outro ponto que eu quero ver, quais são os objetos relacionados ao objeto conta, tá?
E aqui vocês estão vendo, estou digitando tudo em português, né? Mesmo a minha org estando em inglês, ele já vai me trazer ali também, ó. Cliquei. Quais são os objetos relacionados ao objeto conta? Está pesquisando, está fazendo a query lá dentro do Salesforce, né? Trouxe ali quais são os objetos que eles são, né? Agrupados já por categoria, né? Quero colocar isso aqui numa documentação, olha que fácil que ficou. Ele já me trouxe tudo ali, né? Então, tipo, ele trouxe para a parte comercial e de vendas, oportunidade, contrato, os pedidos, coach, né, as cotações, pessoas e relacionamento com contato, com account contact role, com a parte de leads. Ele já me trouxe tudo ali, ó. São 80 objetos filhos relacionados. Quer detalhar algum relacionamento específico ou ver os campos de algum desses objetos? Eu gostaria de ver quais são os campos de invoice. Quais são os campos de invoice? Então, ele vai pesquisar de novo, já vai estar me trazendo aqui. Tudo de novo, sem eu precisar acessar a parte do Salesforce. Ó. Me trouxe ali os de identificação com ID, né? Vai me trazendo o nome aqui, os metadados todos direitinho, né? Já me trouxe tudo ali do que eu precisava ter. Né? Então, aqui é o ponto que eu quero trazer para vocês na questão de produtividade, por exemplo, auxiliando o administrador. Né? Vocês viram aqui que muitas coisas que eu precisaria ir lá no setup, entrar no objeto de invoice, ver os campos que eu tenho, ele já trouxe aqui para mim. Inclusive, eu posso digitar, existe algum campo customizado no objeto account? Ele já está indo lá procurar se existe algum, e ele já vai me trazer. Se não existe, tudo ok. Ó, existem 6 campos customizados no objeto account. Então, ele já me trouxe ali o label, já me trouxe o API name ali, né? Com o metadado ali bem direitinho, com o sublinhado C, né? O tipo, pick list, number, né? São 7 no total, 4 pick list, um número, um texto e um data. Todos relacionados à gestão de SLA e segmentação de clientes. Quer ver os valores dos pick lists ou mais detalhes de algum campo? Gostaria de ver os valores do Customer Priority. Ó, tô simplesmente digitando tudo, ele tá me trazendo o que eu preciso ali, né? Sem precisar ir lá no objeto. Então, aqui que a gente tem os nossos ganhos ali de produtividade, né? Para fazer isso aqui, eu precisaria ir ali na minha organização, clicar lá no setup, clicar no Object Manager, entrar dentro do account, olha quantos cliques eu estou dando até chegar no ver o Fields e Relationships, procurar o campo que eu queria ali, que era o Pick List Customer Priority, e ver quais são os valores que ele tem ali, High, Low e Medium. E aqui ele já me trouxe ali. Campo Customer Priority possui 3 valores, High, Medium e Low. Quer fazer alguma consulta filtrando por algum desses valores ou ver outra pick list? Então, poderia, por exemplo, digitar aqui também quais são as contas com Customer Priority igual a High. Vamos ver se ele vai trazer alguma que existe ali. Né? Então, ele está pesquisando, encontrou 4 contas. Já me deu ali, né? As que tem. Já me trouxe a conta, o setor, a cidade, estado, país, telefone, sem eu precisar informar quais os campos que eu queria. E ele já me deu aqui também um link que se eu clicar, por exemplo, nessa United Oil and Gas, é o que eu falei para vocês, ó. Ele já me trouxe aqui na esquerda os detalhes dessa conta, né? Eu posso ver todos os 25 campos que eu tenho aqui, né? Ele já me trouxe tudo dentro do Slack também. Então, tudo que eu fiz, ó, já diz que eu tenho
contatos relacionados, as listas relacionadas de contato, oportunidade, casos, né? Posso ver todas as 4 ali, tem mais a de partners também. Se eu clicar aqui em contatos, ele já me abre os contatos relacionados daquela conta também. Então, é uma forma ali que o pessoal está falando, né? Que nem o Parker Harris falou, a gente provavelmente nunca mais vai precisar acessar o Salesforce. Parece uma frase bastante impactante, mas aqui já demonstra para vocês esse poder que está do Slack aqui junto com o Salesforce, essa integração toda. Eu estou trabalhando só na minha conversa aqui com o Slackbot, recebendo meus resultados e já poderia estar num canal aqui conversando com alguma pessoa, né? Então aqui, por exemplo, também, ó, eu posso visualizar todas as contas. Ele vai me trazer a lista de todas as contas, como se eu tivesse lá na list view de todas as contas, com os mesmos campos que eu tenho na minha list view, né? Aqui deu uma barrinha de rolagem, mas vocês estão visualizando aqui também que eu tenho todas as contas. Eu clico em qualquer uma das contas aqui, ele já me traz as informações que eu preciso também, né? Se eu clicar aqui em Add Communications, eu posso atualizar o nome dela por aqui, vai refletir automaticamente lá no Salesforce, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu for lá na conta, vamos voltar aqui para um de service, que eu acho que eu não tenho nenhum ali. Vamos voltar na conta, no service. Ó, vamos botar a conta aqui. Vamos pegar a Add Communications. É essa aqui que ele está falando, tá? Add Communications. Se eu voltar no Salesforce aqui, na Add Communications. Opa, me perdi na jogada aqui. Se eu voltar aqui na conta Add Communications que eu tenho, aqui, e mudar aqui que foi atualizada, e dar um Save Changes aqui dentro do Slack também, ó, Add Communications atualizada. Se eu voltar na minha conta Add Communications aqui e der um refresh, vocês vão ver que ela apareceu aqui o Add Communication atualizado. Então, eu fiz a atualização direto do Slack, sem precisar acessar o Salesforce, tá, pessoal? Então, temos esse ponto que a gente falou aqui dos perfis já de acesso. Liste as permission sets atribuídas ao usuário Luciano, ele vai me trazer aqui também esses pontos ali. Por exemplo, vou fechar aqui de novo, vou abrir aqui, então vou dizer aqui, list as permissions sets do usuário Luciano, dei um enter ali. Ele está fazendo toda a pesquisa, colocou todas as 8 atribuições no total, com as permission sets que eu tenho, né? Se eu quero ver as permissões de algum desses permission sets em específico, consigo também. Então, novamente, né? Aquela questão toda de administração, de eu clicar no setup, de eu clicar no usuário, de eu clicar no Luciano, de eu ver quais as permission sets que tem, ele já trouxe tudo aqui. Isso facilita muito a documentação. Eu posso criar, por exemplo, aqui um canvas também, que seria como se fosse uma página. Crie um canvas com todas as permissões do Luciano. Então, um canvas nada mais é que ele criar tipo como se fosse uma página, né? Ele vai buscar todas as informações e dados necessários para montar o canvas. O canvas é uma página que depois eu posso compartilhar dentro de um canal ou com determinadas pessoas. Ele está colocando todas as informações ali que ele tem. E esse canvas eu poderia criar ele manualmente. Aqui o Slackbot ele já faz para mim também, ó. Canvas criado com sucesso, aqui está, o Canvas contém informações do usuário, perfil, tipo status, perfil base, set permission sets, e se eu quero adicionar alguma informação como permissões de objetos específicos. Adicione as permissões
do objeto conta, por exemplo, né, dos objetos principais ali dentro do nosso CRM. Está buscando todas as permissões que eu tenho no objeto conta e está adicionando ao Canvas, né? Ele já tinha criado ali permissões do usuário Luciano, ó. Agora eu vou adicionar exceção ao Canvas com os dados de permissão do objeto conta. E, de novo, toda a parte que ele fez aqui, ó, ele pergunta, né, se eu quero confirmar essas mudanças ali que ele colocou, eu vou dar um confirmar aqui, né, para ele fazer a atualização. E, de novo, tudo que vocês estão vendo aqui, a única coisa que eu precisei fazer foi conectar o meu Slack na minha org, né? E aqui está o Canvas. Se eu clicar nele aqui, ele vai me abrir a página ali, né? Permissões do Luciano, né? Ele dá a instrução ali, por exemplo, ó, esse Canvas foi gerado com inteligência artificial, né? Pode produzir aqui respostas que não estão tão precisas para a gente revisar. Ó. Informações do usuário. Ele já puxou a minha foto, meu nome que eu tenho aqui dentro do Slack, o horário que ele fez a criação, né? O nome que eu tenho, qual o perfil que eu tenho na org, o tipo de usuário que eu sou, se eu estou ativo ou inativo, qual o perfil que eu estou utilizando, quais são as permission sets que eu tenho e as permission sets no objeto conta que eu tenho também, né? Então, tipo, uma página que ele colocou, não gostei dessa seção aqui do permission sets, eu quero retirar ou eu quero mover ela para cima, eu posso fazer as mudanças por aqui também, né? E modificando do jeito que eu quero ali para colocar as informações, ou eu posso digitar aqui mais conteúdo que eu tenho aqui. Estas são as permissões, né? Mas assim, um trabalho todo manual que eu poderia estar realizando ali, o Slack bot já criou para mim um Canvas estruturado do jeito que eu quero. Eu posso compartilhar isso aqui num perfil público, num perfil privado ou com outras pessoas também, tá? Voltando então para a nossa apresentação ali, os permission sets a gente viu também, né? Para a parte de desenvolvedor, então, por exemplo, eu posso ver questões de desenvolvimento como integrações externas que estão configuradas via Named Credential. Ele vai me trazer aqui também todas as informações, vai me dar um texto ali sobre essa Name Credential que eu tenho ali também, né? Então, aqui já entrando um pouco mais na parte de desenvolvedor mesmo, né? Então, por exemplo, eu posso colocar ali quais integrações externas estão configuradas via Named Credentials. Novamente, ele vai ir lá no Salesforce, agora já com um pouco mais de dev mesmo, né? Eu fiz uma configuração que seria uma API ali que eu tenho. Ele está buscando os resultados ali. Ó, já me trouxe. Só tem uma name credential configurada nessa org. O nome da API é Weather Endpoint, né? A URL dela aqui, ó, passando ali já tem um link para a URL. Não preciso de autenticação, tipo de entidade dela é anônima, né? Uma API pública que eu consigo consumir, né? E ele diz ali, aponta para Bright Sky API, que é uma API pública de dados meteorológicos, baseada no serviço alemão DWD. Com o tipo de identidade anônimos, ela não requer uma credencial de usuário. Ó, quer ver onde essa name credential está sendo utilizada ou adicionar essa informação àquele canvas que eu coloquei ali do Luciano? Eu quero saber se ela está sendo utilizada. Quero ver onde está sendo utilizada. Então, novamente aqui, trabalho de ajuda do desenvolvedor ali para saber, alguém me perguntou, quais são as name credentials que está usando na org? Putz, não sei de cabeça. Coloca a instrução ali, ele já vai te trazer sem precisar entrar lá dentro do Salesforce, né? Tá vendo ali, ele achou ali que tem uma classe principal de integração com a API de clima, Weather Service, e tem a outra classe de verificação e consulta de clima, Check Weather, e o Weather Service Test, que é a classe de teste da integração. Quer ver o código de alguma dessas classes ou mais detalhes sobre a implementação? Quero ver o código
da primeira classe. Ó, não citei o nome, vamos ver se ela vai me trazer a do Weather Service ali. Cliquei ali com o código, ele já está interpretando de novo, ó, buscando o código da primeira classe Apex. Aqui está. Se vocês forem olhar ali, está o código da primeira classe, que foi a que a gente tinha colocado ali. Ele me trouxe todo o código da classe Apex aqui, já sem eu precisar ir lá dentro também, né? Sem eu precisar ir lá dentro, me trouxe todo o código. Eu já tenho a opçãozinha aqui, tipo, de copiar a classe também, né? E posso colocar isso aqui dentro de um documento do Canvas, ou se eu estiver fazendo um determinado documento, uma determinada documentação das classes Apex que eu tenho, já consigo também colocar isso aqui vindo diretamente aqui pelo Slack. De novo, sem a necessidade de estar entrando lá. Agora vamos dizer que eu quero saber como está o teste de cobertura das classes. Esse eu não testei ainda aqui, vamos tentar ver o que ele vai me dizer, se ele vai conseguir ver o teste de cobertura das classes. Está tentando relacionar a essa classe que a gente está buscando, né? De novo, ele está pegando o contexto da pergunta anterior que eu fiz para tentar trazer aqui também, né? Vamos ver, esse resultado aqui para mim também vai ser surpresa, para ele ver. Ó, ele fez alguns testes, deu um pass em cada um, né? Os testes cobrem o cenário de sucesso e o de falha, erro de integração, nenhuma mensagem de erro registrada. Vale notar que a cobertura disponível via API nessa org, com 2 cenários principais cobertos, com Happy Path e o Error Handler, né? E deve ter uma cobertura bem sólida. De novo, perguntou se eu gostaria de ver classe de teste. Agora, eu quero que verifique todas as classes Apex da org e me informe se existe alguma classe com erro. Vamos ver se ele vai achar alguma classe que tem algum método errado, alguma coisa assim que possa estar prejudicando a minha org ali. Que foi alguma que estava em desenvolvimento, faltou alguma coisa. Se ele vai encontrar também, ó. Possui 41 classes Apex no total, encontrei 9 classes com erro, tá? Então agora ele está me dizendo, ó, todas aquelas classes ali foram modificadas na mesma data, o que sugere que pode ter sido alteradas por uma mudança em alguma dependência em comum. Quer ver alguma dessas classes e investigar o erro? Sim. Qual o erro na LLM Service? Peguei qualquer uma aí. Ele vai tentar identificar ali também. Então, está buscando a classe para identificar o erro. Ó, está relacionado a dependências não resolvidas. Então, ele já fez toda a análise para mim de desenvolvimento também do que está errado naquela classe. Né? Se vocês olharem ali, a classe Einstein Generative Gateway Exception, definida como inner class, mas usada antes da definição, já é um erro. Né? Então, no método tal, ela tem um erro, porque está definida, ela tem uma dependência com tal, esse método pode não estar disponível na API version configurada na org, ou pode ter sido descontinuado e renomeado, tem a dependência de namespace, então, ele vai me trazendo toda uma análise, assim, que, tipo, o desenvolvedor teria que fazer também, entrando lá dentro das orgs para ver o que estava de erro. O Slackbot já me traz algo ali também na parte de desenvolvimento, tá, pessoal? Voltando. Está indo muito rápido, está dando para entender algum ponto de questão aí? Seguimos, então. Então, a gente viu já uma parte de desenvolvimento também, né? E aqui entra uma parte bastante interessante do Slack, que é a parte de automação, né? Parte de automação, por exemplo, aqui nesse exemplo é um alerta de caso crítico, né? Um evento iniciado lá no Salesforce, né? Então, tipo, aqui é aquela associação que eu estou fazendo com o Flow também, né? Aqui, se a gente for relacionar como se fosse um record trigger flow lá do Salesforce, a gente vai ter dentro do Slack
algo semelhante com o Flow, que é o Workflow, que a gente constrói com o Workflow Builder, né? A gente vai dizer ali, né, inicia o fluxo de trabalho, começa com o evento do Salesforce, qual é o evento? A gente vai ter que dizer qual é a org que a gente está, qual é o objeto do Salesforce, e vai colocar uma condição para ele ali também, né? E quando disparar esse evento, ele vai enviar uma mensagem para o canal público ali, suporte, né? Que vai ser com essa mensagem aqui. O caso, aqui, caso número do caso, caso assunto, account nome da conta, nada mais é que são as variáveis ali que vão ter os valores, né, daquele registro. E depois eu continuei, possui prioridade alta e necessita de resolução prioritária, né? Então, o que seria ali o dados dos eventos? A organização Salesforce que eu estou trabalhando, o objeto caso e uma condição, quando a prioridade é igual a alta. Então, essa parte toda aqui do dados do evento, nada mais é ali que é o comece com um evento do Salesforce. E daí depois ele faz enviar uma mensagem para o canal e eu posso ir adicionando outras etapas. Vai criando como se fosse um flow do Salesforce, eu consigo fazer com o Workflow Builder aqui, tá? Na prática, como isso funciona, tá? Na prática, vamos voltar aqui, né? Então, se eu for aqui no Home, só para limpar um pouco esse pedaço ali, eu tenho aqui no More, eu tenho Tools, ou mais as ferramentas. Eu vou clicar ali, eu já entrei no Workflows. E eu posso ver todos, eu tenho templates, que eu posso criar alguns a partir de templates, e eu tenho uns que foram, tipo, gerenciados por mim, tá? Aqui eu te criei um outro que não foi do alta, mas foi para o média. Se eu clicar no botão editar ali, né, ele vai me dizer, ó, Start of Salesforce Event ali, que ele vai começar. Cliquei no botãozinho de novo, ele vai me dizer exatamente aquilo que eu coloquei lá, ó, qual a organização, Slack Community Pool Employee, no objeto caso, qual é a condição. Se a prioridade ela for igual à média, o que ele vai fazer? Ele vai me gerar aqui uma mensagem, né? Ó, eu vou selecionar um canal, no canal suporte, o canal público suporte, ele vai adicionar a mensagem aqui. O caso, o número do caso, caso assunto do cliente, account, nome da conta, possui prioridade média e necessita de resolução prioritária. Se eu quiser colocar qualquer outro tipo de variável ali, eu posso clicar aqui na variável, ó, posso ver aqui dentro do caso e pedir aqui o contato, né? O caso contato, posso colocar aqui, posso fazer essa atualização aqui. Ah, Luciano, já está, teu workflow já está funcionando já, mas eu posso vir ele editar aqui se eu tenho a permissão, né? O contato deste caso é inserir a variável ali, novamente, caso contact. Ó, já apareceu ali, dei um salvar, ó, lá em cima ele já me mostrou, publicar as mudanças, sim, publiquei as mudanças, ele já me deu ali que foi publicado, posso adicionar um determinado canal ou compartilhar esse workflow com outras pessoas para que eles possam utilizar ele também, né? Então aqui já tem. Ah, como que eu vou testar isso agora, tá? Eu posso vir aqui nos meus casos, né? Vamos criar um caso novo aqui. Aqui o contact name, vamos botar que é... Vamos ver se tem alguma outra pessoa ali. Vamos botar que é esse Arthur Song, o contato, né? E vamos colocar aqui o status dele é novo, uma origem tipo de e-mail, a prioridade média, que é o que a gente está buscando ali, né? E vamos buscar aqui teste workflow builder no Slack. Vamos dar um salvar. Dei esse salvar, ele me criou o caso aqui, 1040, que ele foi criado. A gente vai voltar aqui, né? E, Luciano, não estou visualizando o canal suporte, eu não sei aonde que ele está, eu me perdi aqui na jogada, eu só estou vendo o general e estou vendo o handle aqui. Eu posso clicar ali, digitar suporte e pesquisar ele, né? Ó, ele me mostrou aqui no suporte.
Aqui eu já tinha feito uns casos de teste hoje. A gente aguarda um pouco, daqui a pouco ele me diz se tá certinho lá como a gente publicou daqui a pouco. Ó, acabou de aparecer aqui, ó. O caso 1040, Test Workflow Builder no Slack do cliente United Oil and Gas Corp possui prioridade média e necessita de resolução prioritária. O contato deste caso é Arthur Song, exatamente como a gente colocou lá. O flow aqui do não do Salesforce, né? O que trigou foi o do Slack conectado com a org lá. O evento na Salesforce disparou esse workflow aqui para mostrar para vocês essa automação, né? Então aqui, por exemplo, eu teria toda a minha equipe de suporte que está trabalhando, ou eu poderia ter, por exemplo, um canal específico de pessoas que só atende a conta do United Oil and Gas. Eu podia colocar lá para ele disparar para um canal específico que só os membros que trabalham com o United Oil and Gas iriam receber a mensagem, tá, pessoal? Mais esse ponto aí para a gente visualizar em termos de automação. Que mais que a gente tem aqui? Deixa eu botar aqui o evento que a gente falou. Aqui foi a mesma tela ali, né, do suporte, que ele criou o caso ali embaixo com a mensagem. Isso eu já demonstrei para vocês também. Depois a gente tem a parte de Service Cloud, que eu posso trabalhar também. Então, por exemplo, quantos casos de prioridade alta estão abertos agora e quem está responsável por cada um? Resultado, não preciso abrir nenhum dashboard, a informação já vai estar lá onde que a conversa acontece, né? Então, por exemplo, o cara lá é um gerente de conta e está trabalhando e ele precisa montar um relatório para mandar para o gerente dele, ele já consegue ver isso aí dentro do próprio Slack também, né? Então, mostrar aqui algumas partes ali de service, né? Então, tipo, nesse aqui, ó, quantos... Opa, não, aqui eu estou trabalhando dentro do meu canal ali, né? De suporte, eu tenho que puxar aqui para o Agentforce, para o Slack bot. Então, preciso botar ali quantos casos de prioridade alta estão abertos agora e quem é responsável por cada um, né? Já trabalhando como se fosse a parte de service agora, né? A funcionalidade é praticamente a mesma, né? Ele interpreta ali a tua instrução, já está me trazendo, ó, 6 casos de prioridade alta abertos atualmente, todos com responsabilidade do Luciano. 5 estão com status nil, ou seja, ainda não foram tratados esses casos, né? O mais recente foi criado hoje mesmo, né? Aquele que eu criei, o 1040. Quer que eu crie um resumo ou atribua algum desses casos a outro usuário? Então, sem eu precisar olhar aqui, por exemplo, eu quero resuma o caso 1027. Sem entrar em nenhum caso, sem ir lá para o Salesforce, ele está me buscando os detalhes. Ele já me colocou ali, ó, toda a informação que eu precisava, né? Foi uma requisição de upgrade numa reserva lá no hotel da Sofia Rodrigues. Qual que era o assunto, qual que era o status, a descrição ali, ela já colocou, ó, ligou solicitando um upgrade de reserva, ela é uma cliente de alta prioridade, mas no momento o upgrade não pode ser concedido, ela precisará solicitar o upgrade no momento do check-in. Ó, o caso ainda está sem conta vinculada e sem comentários. Quer atualizar o status, adicionar um comentário ou escalar esse caso? Adicione um comentário solicitando ligar para a Sofia no próximo dia útil. Então, eu já estou dando instruções aqui e ele já vai estar atualizando lá o meu caso também, ó. Adicionando um comentário no caso 1027. O próximo dia útil é segunda-feira, que ele contou aqui, não sei, ele já fez feriado na sexta, ó. Vou adicionar um comentário no caso 1027 solicitando o contato com a Sofia, né? Já colocou ligar ali para a Sofia Rodrigues no próximo dia 2 de 6 de 2026 para tratar sobre a solicitação de upgrade na reserva. Então, ele já montou o comentário para mim, né, como eu queria. Eu posso editar esse comentário ou aprovar. No momento que eu aprovar ele,
ele automaticamente gera o comentário lá dentro do 1027. Ó, comentário adicionado com sucesso no caso, o comentário solicitar, quero adicionar um lembrete para não esquecer. Eu poderia adicionar um lembrete aqui dentro do próprio Slack, ele iria fazer, ó. Sim, adicionar lembrete. Ele já me joga um lembrete aqui, que quando chegar ali próximo da segunda-feira, ó, lembrete criado, você será notificado às 9 da manhã para ligar para a Sofia Rodrigues. Então, na segunda-feira, às 9 da manhã, quando eu estiver trabalhando aqui nesse Slack, vai aparecer um lembrete para mim, para eu ligar para ela, né? E ali ele já me dá um linkzinho também para o registro, né? Ó, aqui é algo que eu acho que tem que melhorar. Ficou um bug aqui porque ele me acessou a página no Classic ali, não era o que eu gostaria de estar visualizando, né? Mas se eu for aqui, por exemplo, nos casos e selecionar o 1027, né? Eu tenho aqui todas as partes dos detalhes, das descrições. Aqui eu acho que ele não está me aparecendo. Aqui me apareceu o comentário, ó. Ligar para Sofia Rodrigues no próximo dia útil para tratar sobre a solicitação de upgrade da reserva, que foi criado lá pelo Slack. Como eu era o usuário que estava trabalhando lá no Slack, ele já puxou automaticamente a minha foto ali e as informações que eu precisava. Então, aqui a gente viu os casos de prioridade. Resumo do histórico, por coincidência eu puxei o mesmo do 1027, que ele já me trouxe ali. Estão vendo que aqui ele foi bem, ele trouxe a informação diferente, ó, aqui ele me colocou próximo passo recomendado. Foi o que eu comentei para vocês, nem toda resposta vai ser 100% semelhante ao que ele já respondeu anteriormente, né? Nesse aqui, ele trouxe já os próximos passos recomendados. Então, eu poderia, por exemplo, voltar lá, né? Se vocês forem ver aqui, ele só me trouxe aqui a descrição. Eu poderia colocar aqui quais são os próximos passos recomendados para o caso 1027. Já que ele não me trouxe, na outra ele trouxe, vamos ver o que, que ele vai me responder aqui. Ó, com base nas informações, ligar para a Sofia Rodrigues, atualizar o status do caso, vincular uma conta, porque ele está sem uma conta vinculada, registrar o resultado dessa ligação e depois fechar o caso. Então, ele já me dá tipo uma orientação aqui também, né, do que poderia ser feito em relação àquele caso. Vocês viram que é bem diferente aqui do próximo passo recomendado que ele tinha dado, mas ele já buscou o contexto que eu teria ligação na segunda-feira, né? Que mais? Na parte de seios. Na parte de seios eu consigo ver toda a parte ali de oportunidades, de pipeline, de tudo que tem. Aqui nesse exemplo a gente está colocando quantas oportunidades a gente tem em aberto, né? Então, entrando aqui na parte de seios, e outro ponto, tá, pessoal? Se eu quero mudar o contexto do que eu estou conversando, por exemplo, até aqui eu estava conversando de services, eu posso clicar numa nova janela, ele vai me abrir aqui o Slackbot de novo, né? E eu posso colocar aqui, então, esse ponto que eu quero, né? Quantas oportunidades tenho em aberto e no total, aberto no total, e por cliente, e qual valor total do pipeline. Vou clicar ali, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a pensar novamente e vai me trazer todas as informações ali, ó. Então, ele já me fez como se fosse um relatório agrupado por cliente, ó. Eu tenho 13 oportunidades em aberto por cliente. Então, eu vejo ali que, por exemplo, United Oil e Gas Corp são a 4, que eu tenho mais oportunidades, tá? Botou ali que a oportunidade tem uma ali que não tem o valor cadastrado, por isso não entra no total. Então, por exemplo, quero ver, consegue detalhar as oportunidades da
United Oil and Gas Corp, trabalhando como uma equipe de venda, quero ver, vi ali, tenho 4. O que tem na United Oil? Escrevi errado ali o Oil, vamos ver se ele vai se achar. Se achou, trouxe todas as 4 oportunidades ali também, né, com o valor total do pipeline. Vale notar que todas as datas de vencimento já estão vencidas. Pode ser um bom momento para atualizar essas oportunidades no Salesforce. Então, outro ponto aqui que ele traz também, né, de insights que ele vai dando. Se eu clicar em determinada oportunidade, ele já me traz aqui. Vocês estão vendo ali que tem todo o path ali de vendas também que ele já me trouxe, mostrando em qual que ele estava ali, né? E vai me trazendo aqui ele pegou do suporte que eu não precisava estar vendo mais, mas ele já pode me contextualizar também, né? Se eu estou trabalhando, é uma coisa referente à oportunidade e eu já posso ter a visualização aqui e automaticamente digitar lá no meu canal que eu estou visualizando, né? Então, já me trouxe as informações aqui também sobre aquela determinada oportunidade que eu cliquei, certo? Voltando para mais outros pontos aqui que a gente está chegando no fim da apresentação, né? Aqui também me dê insights sobre os motivos de perda das oportunidades e o que posso fazer diferente. A gente fez algo semelhante lá no caso, quais eram os próximos passos. Então, aqui eu posso digitar a mesma coisa. Me dê insights sobre os motivos de perda das oportunidades e o que posso fazer diferente. Opa, não saiu ali bem o ponto de interrogação. Mas ele vai percebendo, né? Ali o que eu estou pedindo, Então tem 2 oportunidades perdidas, já me trouxe quais eram. Insights e recomendações, concorrência é o principal fator de perda. Ele já me trouxe ali, por exemplo, concorrentes identificados como Honda, John Deere, Mitsubishi, Hawk Power, isso sugerem negociações que chegaram longe, mas perderam na comparação final. O que fazer? Desenvolva um Battle Card. A maioria das oportunidades não tem um motivo de perda registrado, então, num campo description, colocar as informações que precisam, né? Uma oportunidade veio de uma referência externa e ainda não foi perdida, né? Então, tipo, vai me trazendo insights, recomendações de tudo que eu posso estar atuando junto com a minha equipe de vendas para evitar que eu tenha essas oportunidades ali perdidas. Então, foi praticamente esse que eu demonstrei aqui para vocês também agora. Sobre os motivos de perda, que ainda continuou, né? É uma continuação daquele que a gente tinha visto ali, também com o formato de exibição diferente, né? Mas com a mesma estrutura ali em termos de conteúdo. E pontos chaves do que a gente teria aqui, tipo, então, do que a gente viu hoje, tá, pessoal? Uma linguagem natural, então não existe uma necessidade de se aprender novos comandos ali dentro do Slack, né? Vocês viram que era uma comunicação através de pergunta e resposta, sem nenhum comando adicional, né? A gente tem toda a parte do Slack Bot, o Agent Force, que eles vão transformando esses prompts em ações reais na org e retornando os dados e esses insights na conversa, como a gente acabou de ver ali, né? Perguntamos qual que era os motivos das oportunidades que foram perdidas e o que eu podia fazer. Ele já me trouxe diversas recomendações, insights do que fazer. Automação dentro do Slack, então vocês viram ali o fluxo de trabalho ou workflow ali, criado com o Workflow Builder, né? Integrado tanto com Salesforce e Slack, uma interface visual sem necessidade de desenvolver código, como vocês viram ali, é só clicar para criar um determinado evento e inserir as condições, tudo visual, muito semelhante com o que a gente tem dentro do Flow. E casos de usos distintos, então a gente viu prompts para administrador, prompt para desenvolvedor, a gente viu a parte toda ali do trabalho junto com uma equipe de vendas, junto com uma equipe de suporte, né? Que todos eles possuem casos distintos e aí a gente costuma dizer bastante poderoso, né? Porque ali vocês viram que praticamente não foi necessário entrar no Salesforce para eu ter as informações.
eu entrei mais no Salesforce para vocês visualizarem que as coisas que estavam sendo atualizadas dentro do Slack atualizavam dentro do Salesforce também, né? E por fim ali, realmente, né, esse ganho real de produtividade, que não tem essa necessidade de acessar a org do Salesforce, de ficar clicando em várias páginas até chegar na informação que a gente precisa, ou até mesmo para as questões de criação de relatórios, ou até a questão de list views, já está tudo pronto ali dentro da conversa para se verificar os dados que a gente precisa no nosso dia a dia, tá? Essa é a questão do ponto-chave. E aqui de próximos passos, aqui ficou o QR Code, mas vai ficar tudo disponibilizado ali para vocês, esse material também, dentro da Members Porto Alegre, ali, né? A gravação da nossa sessão de hoje, ela fica dentro do YouTube, ali no nosso canal da Slack Community Porto Alegre também. Eu disponibilizo ela dentro do Members Porto Alegre também, e na página da Slack Community Porto Alegre oficial. Então, aqui, quais seriam os próximos passos? O Trailhead, eu coloquei ali, o primeiro QR Code seria para toda a trilha de se tornar um agente Blazor. A segunda do Slack Help Center, que é onde que vocês vão ter todos os pontos ali de informações do Slack, das funcionalidades, né? O Agent Force Developer Guide, que seria mais para desenvolvedor mesmo ali de Agent Force, que tem praticamente tudo que se precisa ali. E, por último, ali, Slack Community, que é onde que a gente conversa e faz essas trocas de informação e de aprendizado. De novo, pessoal, essa apresentação aqui foi no Agent Force World Tour, foi somente 20 minutos. Eu agradeço a presença de vocês todos aqui. Para vocês aqui foi praticamente 1 hora e 2 minutos, pelo que está contando aqui da apresentação. Então, eu gostaria que vocês tivessem algum tipo de perguntas, algum tipo de comentário. Fiquem à disposição aí para realizarem as perguntas. A praticidade que o Slack dá hoje, né? Tipo, nossa, a quantidade de coisa que você consegue fazer com pequenos prompts, você consegue alterar vários campos, fazer workflows, criar muita coisa ali, é muito prático, né? Lembra também a abordagem ali do Agent Force, né? Como se fosse na org, só que pelo Slack ali, com o Slackbot, é muito prático. É isso mesmo, Leonardo. Tá vindo muito forte a presença do Slackbot agora, né? Eles estão colocando como um dos produtos principais ali dentro da Salesforce, e todas as nuvens eles estão trazendo aqui. A gente mostrou só Service e Sales, mas tem a parte de Industries, tem a parte de Market, tem tudo isso também, né? Existe o Slack Marketplace, que tem diversos aplicativos que a gente pode conectar ali dentro do Slack e visualizar tudo, né? Então, por exemplo, se tu utiliza um Figma da vida, ele consegue buscar, ele consegue fazer pesquisa de documentos não só no que está no Slack, mas também, tipo, tu pode instalar o Google Drive ali, ele procurar no teu Google Drive, ele pode acessar o teu calendário, o teu Outlook, né, e trazer todas as informações. Então, por isso que eles colocam o Slack como o sistema de engajamento, a camada de engajamento, né, do teu trabalho, e posicionam ele como Agentic OS, né, o sistema operacional agêntico sendo trabalhado dentro do próprio Slack ali também, né? Eu não cheguei para mostrar para vocês ali a parte do agent que a gente tinha, né? Mas se eu clicar aqui no agent, eu tenho um employee aqui, General Agent Employee, que ele iria trazer questões relacionadas à parte do que eu tenho de empresa. Então, aqui, nesses quadrinhos, por exemplo, ele já coloca ali informações que eu posso clicar direto, ele já está trazendo. Que informações você pode extrair desse registro do CRM. Daí ele vai procurar, né, do registro que ele tem ali, que deve ter, me pediu o ID do registro de 15 ou 18 caracteres, um Salesforce ID, eu colocar lá para ele tentar ver o que tem, né? Se eu digitar aqui agent, o outro agent eu não sei porque ele não está me aparecendo aqui agora, mas eu estou com ele configurado
também para o uso, tá? Só se ele tá para outra org, para o outro workspace. Não, ele me trouxe o mesmo. Mas eu tenho a parte dos agents aqui também que ele pode estar utilizando também para trazer as informações. Só que o Slack Bot agora, como vocês viram, ele já faz uma orquestração junto para os agents também, né? Então isso foi outra funcionalidade que eles colocaram. O Slack Bot como orquestrador dos agents que a gente tem na org. A gente dá a instrução e ele vai saber qual agent que vai buscar lá no Salesforce para estar executando aquilo que precisa. Que mais, pessoal? Luciano, a adoção do Slack Bot, do Slack no geral, pelos clientes já assim da Salesforce, como está sendo? Está sendo muito bem aceita, implementada, ou dificuldade, pushback? No nosso projeto, falando um pouco mais do nosso projeto, a gente tem uma integração entre Slack, Salesforce e o WhatsApp, tá? Então, a integração ela funciona do Slack muito para a questão dos gerentes entrarem em contato com seus clientes e ele tem essa integração com o WhatsApp, tá? Falando um pouco de termos de Brasil, ela está começando uma adoção mais digamos assim, inicial ainda com essas funcionalidades que a gente está colocando aqui. Muitos clientes ainda utilizam o Slack muito como uma ferramenta apenas de comunicação, ou até mesmo às vezes de comunicação interna apenas, né? Tipo, da empresa, algumas consultorias utilizam o Slack para entre eles, mas assim, no mercado fora de Brasil, essas funcionalidades elas já têm cases de sucesso bastante grande, tá? O case do Slack com o Banco do Brasil, ele foi apresentado na Dreamforce ano retrasado já. Então, tipo, foi algo que teve bastante visibilidade para o projeto, né? Porque foi um caso único. A gente trabalha com um outro parceiro também que trabalha com a parte de Slack e trazendo para vocês quando a gente foi procurar profissionais que trabalhavam com o Slack, a gente encontrou dificuldade, né? Então, por isso que eu estou tentando trazer mais administradores Slack, mais desenvolvedores Slack, mais consultores Slack para o Brasil, porque eu acredito que o mercado vai ter bastante potencial com tudo isso que está vindo por aí, e a gente encontra dificuldade de ter profissionais que estão trabalhando com isso, tá? Para quem não sabe, existe toda uma parte de desenvolvimento do Slack também, com um framework específico. A gente consegue utilizar diversas linguagens para fazer o desenvolvimento dos aplicativos ali, trabalhar nesse framework ali. Então, tem as questões de Java, tem a questão de Python, tem várias linguagens que conseguem se trabalhar, e ele tem código mesmo e diversas APIs que a gente pode estar consultando, né? Quando a gente fala de APIs, agora o Salesforce ele está trazendo a parte do Headless 360, né? O Headless 360, onde todas as APIs deles estão abertas, assim, tipo, para uso, né? Então, isso vai facilitar bastante a vida dos programadores também. Então, o que eu poderia responder é que, na minha visão, a gente ainda está um pouco engatinhando em alguns projetos com algumas funcionalidades que estão chegando, até mesmo porque essas funcionalidades são novas, várias sendo lançadas agora, ficando general available agora em maio, em junho entra mais coisa, outras teve em abril. Então, assim, os projetos eu acredito que vão começar a ter mais visibilidade e mais projetos utilizando o Slack a partir agora, assim, tipo, do segundo semestre do próximo ano, né? E o que eu costumo dizer, eu acho que quem tiver por dentro dessas funcionalidades do Slack, como criar essas automações, acho que ali na frente pode se beneficiar em termos de estar trabalhando com essas tecnologias aí que estão chegando. Que mais? Respondi a pergunta? 100%. Beleza. A oportunidade tá aí, é muito claro ver assim, o potencial, e justamente por isso que eu perguntei. A gente vê um evento tão rico como esse
E, tipo, poucas pessoas aqui participando no ao vivo, né? Com certeza vai ter mais depois para poder assistir a gravação. Sim, Mas é. mostra a oportunidade do mercado para quem está disposto a participar aqui. E o futuro, com certeza, vai ser bom. Eu costumo dizer, a nossa comunidade ali, apesar de ter praticamente 200 membros ali, todas as sessões que a gente tem é em torno, no máximo de 20 pessoas que entram, 14, 20, né? Hoje a gente está com um público um pouco menor aqui também. Não sei se é o fato de algumas pessoas terem visto também a apresentação lá no Agente Force World Tour, né? Tinha bastante gente, né, na data que eu apresentei. A sessão praticamente lotou ali, né, nos assentos, e acredito que talvez por isso, né, mas eu, assim, se tivesse uma ou duas pessoas aqui, eu ia continuar apresentando ali a apresentação. O Rodinei falou que tem o grupo do Salesforce Floripa acontecendo agora também, né, então pode ser esse ponto aí também de eventos acontecendo no mesmo período, mas eu só tenho a agradecer a participação de vocês também, né? E para quem está aqui, a gente vai fazer um sorteio de brindes do Slack também. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então eu desejo uma boa noite para vocês. Eu vou interromper a gravação aqui e a gente vai participar do sorteio. E convido todos vocês também na segunda-feira, a gente vai começar um grupo de estudo do Slack para certificação de administrador. Eu abri algumas vagas para esse grupo de estudo, tá, pessoal? E são avaliados ali as pessoas. Eu não consigo atender todo mundo, eu quero atender as pessoas que vão participar deste grupo com qualidade. É a primeira sessão que a gente vai ter para esse trabalho de estudo em grupo. Eu pretendo fazer outros eventos também, né? Essa turma vai ser apenas de 20 pessoas, a gente já está com as vagas praticamente fechadas ali, e vai ser um evento com 14 sessões, sendo a primeira e a última sessão pública, né? Aberta, e as 12 sessões ali intermediárias entre a primeira e a última, elas vão ser privadas para esse grupo de 20 pessoas. Mas, além de ser privado, o que significa esse privado? Que ele não vai ser divulgado na página da slackcommunity.com, mas eu vou mandar para os 190, 200 membros que a gente tem na comunidade através de e-mail o link. Então, quem não foi selecionado nessas 20 vai poder participar das 14 sessões também, só entrando no link, tá? Por que eu fiz uma seleção de 20? Porque dessas 20 a gente vai ter um grupo no WhatsApp e a gente vai ser as pessoas que eu vou poder fazer tipo uma mentoria para esse estudo da Slack Admin. Hoje eu sou certificado só na Slack Consultant. A Admin eu não fiz a prova, né? Então vai servir de estudo para mim também, para tentar tirar a prova junto com todos os que estiverem participando ali dentro do grupo, tá, pessoal? O Dirceu já gastou a conta dele, eu não sei se ele está falando. O Leonardo colocou, o Dirceu já ganhou 2 vouchers na Slack Community, um de certificação e um de brinde, tá? A gente tem dentro da Slack uma regra de quem já ganhou os brindes, ele não participa do evento para dar mais oportunidades, não participa do sorteio para dar mais oportunidades para as outras pessoas. Essa é uma regra que vem da Slack lá da Califórnia mesmo, de São Francisco, né? É uma regra da comunidade. Então, pessoal, agradeço de novo vocês, fica o convite aí para essa sessão de segunda-feira, vai ser às 7 da noite também, e boa noite para vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui para a gente passar para o nosso sorteio.